E aí, galerinha, tudo bom? Pessoal, vamos para mais uma aula de Química aí. E hoje nós abordaremos a parte de Química 3. Iniciaremos no livro de vocês aí, Química 3. A aula 5, nós falaremos sobre as semelhanças atômicas, um pouco da atomística aí, a ideia, né, de próton, nêutron, elétron, né? E aí, vamos entender como é que funciona esse contexto. Venha comigo, ó. Pessoal, as partículas, né, o átomo em si, ele costuma ser representado com seu número atômico, mas dentro daquele contexto, número atômico, número de massa, dentro daquele contexto, eu faço uma perguntinha para vocês primeiro, antes da gente iniciar a aula. Observe esses três átomos aqui. O que é que tem de semelhante nesses três átomos? Não estou ouvindo não. Hã? Neutro? Não, neutro não. Ó. Neutro é a bolinha amarela, nesse não tem. Os elétrons, tá certo? Ó. Todos os três têm elétrons. E todos os três têm o quê? Prótons. Então, primeiro passo. Todo átomo ele é constituído por um núcleo. Dentro desse núcleo eu tenho prótons e nêutrons. Beleza? E todo átomo vai ter uma eletrosfera, que é a região onde os elétrons estarão circulando. Beleza? Show de bola, vamos lá. Observe, pessoal, que todo e qualquer átomo tem um símbolo específico. Então, para representar um átomo, eu vou dizer que X é o símbolo daquele elemento, A vai ser o número de massa e Z o número atômico. Vamos dar sequência aí, ó. Por exemplo, o átomo de cloro, ele tem número atômico 17, número de massa 35, número de prótons 17, número de elétrons 17. Eita, professor, tudo 17? Isso mesmo, pessoal. Z, que é o número atômico, é igual ao número de prótons, que é igual ao número de elétrons. E quem é que seria N? N, pessoal, é a diferença entre A, que é o número de massa, a massa atômica, e o número atômico. Beleza? Então, A menos Z é igual a 18, que é o número de nêutrons. E assim segue para qualquer elemento. Beleza? Vamos lá. Seguindo aí, pessoal, ó, eu tenho um átomo de berílio, né, e o átomo de oxigênio. Eu quero chamar a atenção de vocês para o seguinte. Alguns átomos podem apresentar as estruturas iônicas. O que é que seria isso? Podem liberar, podem ganhar ou perder elétrons. Esses átomos nós vamos chamar de íons, certo? Que é quando um átomo perde elétrons, eu chamo de um íon catiônico ou íon cátion, ou quando ele ganha elétrons, eu chamo de íon ânion. Essa cargazinha ela é negativa. Então, ânion negativo, cátion positivo. Show de bola? Vamos lá, ó. Então, íon é a espécie química que tem o número de prótons diferente do número de elétrons. Nesse caso agora, o que vai variar é a quantidade de elétrons. P já não vai ser mais igual a E. Beleza? Vamos lá, pessoal. Vamos seguir aí, ó. Para a gente entender melhor como é que funciona, observe a questão. Considere um átomo cujo número atômico é igual a 19, que forma um cátion monovalente. Cátion monovalente pessoal, ele está dizendo o seguinte: um átomo qualquer, ele não falou o nome de ninguém, que tem aí ó, o número atômico 19, ele vai ter um cátion monovalente, ou seja, uma cargazinha mais um, porque é cátion, uma carga positiva, e aí vai possuir uma carga monovalente mais um. Beleza? Ao participar de reações e que apresenta 20 nêutrons, os números de elétrons, prótons e de massa desse cátion são respectivamente. Galera, para calcular eu preciso fazer essa simbologia, é mais fácil para a gente identificar. Então 19, que foi o número atômico que ele colocou, X, porque eu não sei quem é meu símbolo, e ó, a cargazinha mais aqui, porque ele disse que é o cátion monovalente. Venha comigo, ó. Ele diz que esse átomo
Se eu tenho essa carga, pessoal, significa dizer que eu perdi um elétron. Então, na medida que eu tenho uma carga positiva, a quantidade de carga positiva que tem aqui é a quantidade de elétrons que foram perdidas. Se aqui só tem mais um, eu perdi um elétron. Se eu perdi um elétron, logo eu tinha 19. Por quê? O número de prótons não seria igual de elétrons, mas como eu perdi esse um elétron, agora eu só tenho 18 elétrons. Permaneço com os 19 prótons e eu quero calcular o número de massa. Como é que eu faço? O número de massa vai ser A igual a 19, que seria P ou Z, é a mesma coisa, mais 20, que é o número de nêutrons, igual a 39. Logo, a resposta para essa questão, pessoal, seria aí 18, né? 19, que é o número de prótons, e 39, o número de massa. Seria a alternativa letra E. Dando sequência aí, uma outra questão diz o seguinte: um isótopo de um elemento metálico tem número de massa 65 e 35 nêutrons no núcleo. O cátion derivado desse isótopo tem 28 elétrons. A carga desse cátion é... Galera, observe o seguinte. Ele me deu o número de massa, 65, não disse quem é o elemento, e ele disse que tem um cátion. Não me diz a quantidade também. Como é que eu posso fazer aí? Eu só tenho como determinar um número atômico, que vai ser Z é igual a A menos 35, que é N, nêutrons. Então, A menos N, massa, número de massa menos nêutrons, é igual a 30. Então, Z é igual a 30. Mas ele diz que esse isótopo tinha 28 elétrons. De 28 para 30, foram perdidos aí quantos elétrons, pessoal? 2 elétrons. Se eu perdi 2 elétrons, então essa carga é uma carga igual a mais 2. É uma carga catiônica igual a mais 2. Por quê? Eu perdi 2 elétrons. Se eu perco 2 elétrons, a carga ela é positiva. Mais 2. Então a alternativa correta, letra E. Beleza? Vamos lá. Agora a gente observa as semelhanças atômicas. Quando é que um átomo é semelhante a outro? Veja, pessoal. Eu digo que um átomo ele é isótopo de outro quando eles apresentam o mesmo número atômico, mas possuem diferentes números de massa. Observe o cloro aqui. Eu tenho cloro, número atômico 17 e o número de massa 35. No segundo caso, o número atômico permanece 17, mas o número de massa passa para 37. Nesse caso, como os números atômicos são iguais, eu tenho aí isótopos. Eles são átomos considerados isótopos. Um outro exemplo. Quando eu tenho aí hidrogênios com o mesmo número atômico, 1, 1 e 1. O prótio, deutério e trítio. Observe, pessoal, o que é que vai mudar? O número de massa de cada um. Então, nesse caso, eles têm a configuração também de isótopo. Teve número atômico igual, é isótopo. Beleza? Vamos seguir. Isóbaro, pessoal. O que é que seria isóbaro necessariamente? São átomos que vão possuir o mesmo número de massa. Então agora eu não tenho que observar o número atômico. Eu tenho que analisar esse númerozinho aqui de cima, que é o número de massa. Então, eu tenho o cálcio e o argônio. Esse cálcio e o argônio, eles apresentam 40 e 40 como número de massa, 20 e 18 como número atômico. Como os números de massa são iguais, não importa. O que importa para mim é que eu tenha esses números referentes aí ao número de massa igual. Foram iguais? Não tem problema. É considerado isóbaro. Então, se o número de massa forem iguais, é considerado isóbaro. Vamos lá. Uma outra situação são chamados de isótonos. Aí agora é para embananar a cabeça da gente. Que loucura. Pessoal, agora ninguém é igual a ninguém. Número de massa não tem um igual ao outro. Número atômico nenhum é igual ao outro. Mas cuidado.
Quando isso acontecer e os átomos apresentarem a mesma quantidade de número de nêutrons, eu digo que esses átomos, eles são sim isótonos. Então não são isótopos nem isóbaros mais, eles são isótonos. Então esses isótonos é quando eu tenho a mesma quantidade de nêutrons. Como é que eu calculo? Massa menos o número atômico. Então 26 menos 12, 14. 28 menos 14, 14. Então os dois átomos de magnésio e silício possuem ambos 14 nêutrons. Nesse caso, eles são isótonos. Beleza? Pessoal, uma outra situação são os isoeletrônicos. Os isoeletrônicos, e o próprio nome já está dizendo, tem que envolver uma carga específica. Então o átomo ele traz uma carga específica. Eles vão apresentar o mesmo número de elétrons. Observe, nesse daqui, ó, eu tenho Na, número atômico 11 e número de massa 23 e uma carga positiva, um cátion. O oxigênio, número atômico 8, número de massa 16 e uma carga aniônica, carga negativa, menos 2. E eu tenho o neônio, que é um gás nobre, por isso que ele não tem carga nenhuma aqui, né? Com número atômico 10 e número de massa 20. Professor, mas aqui embaixo você colocou 10, é igual a 10? Sim, todos eles têm 10 elétrons. Observe, o sódio ele tinha 11, mas ele perdeu 1, então foi para 10. O oxigênio tinha 8, mas ele ganhou, então quando for negativo eu vou ganhar elétron. Ganhei mais 2, 8 com 2, 10. E o neônio já tinha 10. Então, quando eles apresentarem a mesma quantidade de elétrons, são átomos considerados isoeletrônicos. Beleza? Vamos lá, ó. Vamos entender aí nessa questão para ver como é que clareia a nossa mente. O elemento químico B possui 20 nêutrons. É isótopo do elemento químico A, que possui 18 elétrons. E isóbaro do elemento químico C, que tem 16 nêutrons. Com base nessas informações, pode-se afirmar que os elementos A, B e C apresentam, respectivamente, números atômicos iguais a... Pessoal, vamos lá, ó, vamos comigo aqui. Primeiro passo é desenhar as informações que a questão me deu. O elemento A, quem é o elemento A? O elemento A é isótopo de B. E ele diz que possui 18 prótons. Quem é o elemento B? O elemento B vai possuir 20 nêutrons, né? Tá aqui, ó, 20 nêutrons. E quem é o elemento C? O elemento C como ele traz aqui, ó, o elemento C é isóbaro, né, do elemento A. E tem 16 nêutrons. Observe o seguinte. Como é que eu posso fazer para determinar os valores do número atômico de cada um? Pessoal, o de A eu já sei, que P é igual a Z, que é igual a E. Então, se P é igual a Z, é igual ao número atômico. Então, A é 18, já sei disso. Beleza? Como é que eu faço para determinar agora o número atômico de B e o número atômico de C? Nesse caso, ó, observa o seguinte. O que foi que eu fiz aqui? Eu tenho o valor de nêutrons e eu tenho como descobrir o valor de A, que é a massa. Por quê? Porque ele diz, pessoal, que A e B são isótopos. Se A e B são isótopos e A tem massa, tem um número atômico, perdão, igual a 18, B também vai ter número atômico igual a 18. Então, para descobrir a massa, o que foi que eu fiz? A igual a 18, que é referente ao número atômico, e somei com a quantidade de nêutrons. Nesse caso, eu encontrei aí 38. A massa de A é igual a 38. Mas ele não quer a massa de A, ele quer o número atômico. Então eu sei que se esses dois são isótopos, tem a mesma quantidade de prótons, os dois têm massa igual a 18.
Já o elemento C, como é que eu faço para descobrir? Eu só tenho os dados de N, que N é igual a 16. O número de nêutrons é igual a 16. Então, como é que eu posso fazer? Se eu tenho um valor de massa, então eu vou pegar Z é igual a A menos N. Ou seja, Z é igual a 38 menos 16. E aí eu encontro o meu valor de Z, o meu número atômico. Então a resposta seria 18, 18 e 22. Alternativa letra E. Beleza? Pessoal, agora eu quero chamar a atenção de vocês para o seguinte. Eu abri uma plataforma, abri uma turma na plataforma Google Sala de Aula e vai estar aparecendo aqui no canto uma senha específica para vocês entrarem nessa plataforma e terem acesso a uma atividade deixada lá também, certo? Nossas atividades elas vão estar agora nessa plataforma. Então eu peço a vocês que gentilmente acessem a plataforma e agora a forma de envio dessas atividades vai ser por lá. Então qualquer dúvida eu estou à disposição e peço que vocês, caso tenham dificuldade, que me informem o quanto antes para a gente poder sanar essas dúvidas aí e todo mundo ter acesso. É uma plataforma muito boa, garanto que vocês não vão ter dificuldade em acessá-la. No mais, um beijo, um forte abraço e até a próxima. Valeu, minhas autarquias!